agora a gente vai bater papo, esclarecendo as nossas dúvidas, entendendo um pouco sobre como profissionalizar, como preparar pequenos e médios empreendedores. Eu recebo aqui no nosso estúdio a Silvia Osso, que é palestrante e mentor de empresas, vai esclarecer as nossas dúvidas sobre esse assunto. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, Jaque? Prazer te receber aqui, viu? Que ótimo. Muito obrigado pelo convite. Eu sei que as pessoas que nos assistem devem ter muitas perguntas, porque eu percebo que muitas vezes o grande sonho do brasileiro é esse, né? É abrir o seu negócio. Daqui a pouco eu vou pedir para você me explicar se você percebe realmente que muita gente tem esse sonho, mas antes da gente começar esse bate-papo, tem informação ao vivo das ruas. E agora a gente volta a bater papo com a Silvia Osso. Silvia, eu vou começar introduzindo o nosso bate-papo. A gente está vendo aí um tipo de desafio diferente, né? Mas ter o próprio negócio também é um grande desafio, né? Você percebe que, de fato, muita gente, falando até na questão do brasileiro, né? Tem esse sonho de ter o próprio negócio? Cada vez mais, né? Nos últimos anos, então, com esta falta de emprego, na verdade é uma mudança de perfil da sociedade inteira, né? Então, muitos entenderam o seguinte: já que eu não consigo um emprego formal, eu posso abrir o negócio. E isso muitas vezes começou com o pessoal fazendo um trabalho meio que informal, né? De repente você começou a fazer bolo para fora e descobriu... Começou a vender para as amigas, começou a vender daqui a pouco no bairro, isso foi crescendo, de repente, né? Por exemplo, tem uma empresa, hoje uma franquia, que começou mais ou menos desse jeito, de um desejo e começou em casa. E muitas pessoas foram indo exatamente por esse caminho, né? O que é que eu posso fazer? E aí começaram um caminho de profissionalização, porque era meio amador e aí agora começou a ser um pouco mais profissional, né? Várias entidades têm ajudado para isso. Agora, Silvia, sabe o que eu percebo também? Até, não só o que eu percebo, que as pesquisas dos últimos anos dizem, é que boa parte das micro e pequenas empresas que abrem, elas acabam fechando antes mesmo de alcançar o período médio que se espera para que comecem a ter lucro. Por que isso acontece? Porque, em geral, o pessoal não se prepara, começa meio amadoristicamente e não faz uma coisa que chama plano de negócio. Quando você quer montar um negócio, a primeira coisa que você tem que fazer é um plano de negócio. Saber onde você está e onde você quer chegar. Nós podemos chegar à Penha de várias formas aqui em São Paulo, né? Agora, se a gente procurar qual é o melhor caminho, como eu chego mais depressa, é muito mais fácil. As pessoas, em geral, não se preparam. Elas começam, não, vamos começar. E aí, num determinado ponto, perdem o fôlego, porque não se planejaram antes, etc. e tal. Acabam se desmotivando e nem sempre elas até quebram. Às vezes elas desistem por falta de motivação. Fecham porque desistiram, né? Por falta de motivação. Ah, não vai dar certo, né? Agora, tem um papo, Silvia, eu já ouvi muito isso, de que é necessário falir algumas vezes até que o seu negócio dê certo. Isso é conversa? Não, isso é verdade. Aquela história, até Henry Ford lá atrás, a gente começou com a história dele, nas teorias da administração, até ele não foi muito bem, né? Então, várias pessoas no decorrer do tempo tiveram insucessos, mas eram resilientes, né? Eram persistentes, exatamente por causa da persistência que o negócio funcionou, né? Então, persistência em qualquer negócio é muito importante, às vezes mais do que o dinheiro. Eu queria entender, acho que o ponto principal do nosso bate-papo, Silvia, que é o seguinte: muitas pessoas são excelentes naquilo que fazem. Vamos dar o exemplo do bolo? Às vezes a pessoa, ela faz realmente um bolo como ninguém, só que ela pode ser péssima em administração, péssima em planejamento, péssima em fazer contas, às vezes, ali do seu orçamento pessoal. Isso já não pode apontar que ela precisa muito de ajuda antes de partir para um negócio? Efetivamente. Muita gente faz um bolo delicioso e não sabe cobrar. Então, na verdade, ela ganha o dinheiro referente quase à matéria-prima que ela gastou e ela faz uma conta baseada nisso. Como ela não aprendeu como atribuir preço ao produto dela, ela às vezes troca só o dinheiro, entendeu? Ela vai até o supermercado, gasta R$100, vende o bolo por R$100, não tem nem a mão de obra dela embutida. Esta noção é importante. Agora, nos últimos 2 anos, a mídia tem auxiliado muito, né? A televisão tem dado informações, a internet tem muitas informações, o Sebrae tem um balcão enorme de orientação, tem muitas orientações gratuitas. Então, se a pessoa quiser, ela tem como se preparar.
Agora, eu queria até entender, acho que alguma coisa importante, Silvia. Essa profissionalização para pequenos, para médios, ela precisa acontecer no começo, mas se não aconteceu durante o processo, dá para ter ajuda, para ter alguma intervenção? Dá, sempre é possível, né? Tem gente que não pensa que é necessário, começa meio informalmente e de repente, quando começa a sentir que está tendo sucesso, fala, bom, agora eu vou contratar o contador, agora eu vou me profissionalizar mesmo, etc e tal. E nesse momento você acaba achando uma forma de se profissionalizar e vai caminhando. Eu conheço empresas que estão há 10, 15 anos no mercado e que nesse momento começam a perceber que é necessário se profissionalizar. Então não é uma coisa assim de às vezes 1 ano, 2 anos, é de muito mais tempo do que 2 anos. Tá? O impacto das redes sociais, do momento que a gente vive hoje, da tecnologia, impacta também como esses profissionais devem atuar no mercado? Sim, impacta bastante, bastante. E existe toda uma cooperação também. Tá? Você encontra, o que eu costumo dizer é o seguinte, hoje em dia é tão fácil, porque antigamente você precisava de uma série de informações que você não conseguia. Eu costumo dizer que um garoto de 10 anos de idade, se você perguntar para ele como é que faz um fluxo de caixa, se ele não souber, ele aperta lá, YouTube, fluxo de caixa, ele vai encontrar umas 300 informações, ele vai olhar aquilo, vai assistir um pedacinho, vai dar um pause, vai fazer uma conta, assistir o outro. Tá? Então, não tem motivo mais para não conseguir a informação. Quanto mais jovem, mais ágil o pessoal na área da informática ou habituado com a área de todas as mídias, num minuto a pessoa acaba obtendo informações que ela quer, às vezes pontuais. Tá? E muitas vezes ela acaba até conseguindo um elo para ligar uma coisa a outra. Queria te perguntar sobre faixa etária, então. A gente vive um momento de muitos desempregados. Muitas pessoas, quando foram demitidas da empresa onde estavam, receberam um bom valor. Aí eu tô falando de quem era CLT, né? Recebeu um bom valor, tá com esse dinheiro guardado e tá aí sonhando e pensando em começar a sua empresa. Quais as principais dicas para começar? Franquia é ou não uma boa ideia? Sociedade pode ou não dar problema lá na frente? Quais as dicas básicas, Silvia? Olha, a franquia facilita de uma forma que é o seguinte, normalmente ela já é um negócio organizado. Então, em geral, ela já tem uma orientação de tipo ponto comercial, ela tem uma informação sobre como você trabalha, que planilhas você faz, se você tiver que ter um imóvel, algum local aberto, qual é o tamanho do imóvel, que tipo de equipamento, quanto você vai gastar, etc e tal. Então, ela já te dá uma ideia bastante interessante. Hoje, a maioria das franquias mais bem organizadas, mais organizadas, elas inclusive fazem um teste para saber se eu tenho perfil. Não é porque eu faço bolo bem que eu tenho perfil para ser, de repente, uma empreendedora e ter uma loja de bolos. Às vezes eu sou péssima com o público, eu vou ter que me melhorar ou ter que arrumar alguém que trabalhe comigo que supra a minha diferença. Então, em geral, hoje, nas franquias, o pessoal já faz um teste. Quando você faz individualmente ou até com um grupo de pessoas, amigos ou sócios, você às vezes tem algumas dificuldades, porque o teu sonho às vezes é diferente da realidade. Então você precisa estudar mais e ser muito mais resiliente. Na franquia você trabalha muito mais antes para montar, mas eles têm todo o beabá, é quase uma receita de bolo, 2 ovos, e você seguisse os passos. No caso de uma sociedade ou uma empresa individual, você vai ter que conseguir trilhar esses fatos todos e os passos todos. E às vezes, no meio do caminho, você se cansa porque não tem estímulo ou tem dificuldade de quem conversa com você. Vamos entender também, aproveitando isso que você acaba de falar, eu percebo que muitas pessoas querem optar pela franquia porque elas gostam de algo. Então, vou dar um exemplo. Eu amo maquiagem, então eu vou abrir franquia da marca tal. Eu adoro fazer ou comer determinado doce, então eu vou abrir a franquia tal. Não, meu negócio é pizza, sempre quis descobrir uma franquia de pizza. É uma boa? É importante ter um negócio naquilo que a gente gosta ou isso não é essencial?
Tem um ditado bem antigo que diz que quando você faz o que gosta, você nem trabalha, né? Então é aquela história, se eu gosto de um determinado assunto, de alguma determinada carreira e assim por diante, isso facilita muito porque eu acabo tendo uma série de possibilidades maiores, até porque eu já pesquisei mais, já perguntei mais e tenho algum interesse, então isso facilita bastante. Mas muitas vezes, até trabalhar em alguma coisa que é totalmente novo, pode ser um grande desafio. Quem gosta de desafio, por exemplo, é melhor enfiar a cara numa coisa nova. Né? Provavelmente vai até ser mais bem sucedido, né? Sem dúvida, porque não está na zona de conforto. Silvia, quanto tempo médio para começar a ter retorno de fato? Olha, menos do que 2 anos, esquece. Então, aquele dinheiro que você está investindo... Você tem que imaginar que você vai trabalhar 2 anos, talvez recuperando o teu capital investido até um pedaço nesse período. Mas lucro ou resultado efetivo para você começar a ter uma certa folga, mais do que 2 anos. Por isso a necessidade da resiliência na história, né? É isso que eu ia falar. E aí muita gente desiste no meio do caminho, Sim, né? Verdade. E outra coisa que eu percebi, eu queria que você auxiliasse a gente, Silvia, é que ainda mais quando é esse micro, esse pequeno empreendedor que vai começar agora, a gente acaba tendo o hábito, às vezes eu vejo as artesãs falando um pouco sobre isso, o hábito de misturar a conta pessoal, a conta doméstica, a conta da casa, com a conta dessa empresa que está começando agora. Não pode fazer isso, não, né? Essa daí, como é que é o pior defeito que alguém pode fazer na vida é exatamente pensar nesse tipo de coisa. Tira o dinheiro de um para suprir o outro, não faz isso. Daí é uma coisa que você tem que começar, ainda que você comece um pouco informalmente, como a gente estava dando o exemplo do bolo, você já tem que começar no mínimo com uma conta separada, porque uma coisa não se mistura na outra e nunca deve se misturar. Tá? Esse é talvez o erro pior que todo mundo acaba cometendo. E aí a importância do planejamento para entender também quando que esse lucro vai começar a vir e aí você pode começar a tirar esse dinheiro, né? Aí... Porque tem que ter capital de giro, né? Porque é isso, o dinheiro que você está investindo é um dinheiro para iniciar e mais o capital de giro, né? Para as coisas que vão acontecendo na sequência. Se você começar a misturar, num determinado ponto, você chega lá na frente e fala assim, bom, e agora? Vou vender meu carro para pagar a conta? Né? Tá tudo errado. Tá tudo errado. Né? Você já tinha que ter feito um planejamento mais ou menos como você deveria estar trabalhando. Agora, um outro problema que eu já vi acontecer muito, isso eu estou falando de pessoas com quem eu converso, que eu conheço, tá indo tudo bem, a empresa, a loja, o negócio começa a crescer e pessoas têm que ser contratadas. Aí é um outro problema, porque às vezes aquela pessoa foi lá e fez o curso para administrar bem, planejar o negócio, mas ela não entende nada de gestão de pessoas. Uma outra situação, não é, Silvia? É verdade. E gestão de pessoas, você conseguir fazer... O desafio, né? Uma pessoa que você seleciona, traz de fora, e ela tem que, além de ser um bom profissional, você pode até selecioná-lo bem, mas ela ainda tem que absorver o teu DNA. Se você iniciou aquele negócio, mais ainda, porque grande parte da tua alma está no negócio. Então, às vezes, a pessoa até foi um bom profissional, bem contratado, bem selecionado, é até capaz. Mas você fica querendo que ela seja exatamente um protótipo, uma cópia sua. Do nosso jeito a gente quer a pessoa, né? E aí é difícil, porque ela traz novas referências. E se eu não aceitar que novas referências são importantes para o crescimento, porque a gente tem sempre que sair da zona de conforto já. Se nós formos todas iguais, o negócio até anda bonitinho, mas ele não oxigena, né? Ele não abre. Então você vê que às vezes você contrata uma pessoa e ela chega perguntando um monte de coisa. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquele outro? E a simples resposta não é porque sempre foi assim. É que você se explica, a pessoa às vezes tem alguma sugestão para te dar que economiza tempo, economiza espaço ou até reflete na forma como você se comunica com o pessoal e atende. Como um detalhe pode ser bom vindo de alguém que pensa diferente de você, totalmente. Né? Oxigena muito. Vou atender uma ligação, vou falar com a Sandra, de Minas Gerais, ela é de Santa Luzia. Tudo bem, Sandra? Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber sobre a pessoa que não tem nada para iniciar. Tem como ela recorrer a algum banco, alguma financeira, alguma coisa para ela tentar começar?
Excelente sua pergunta, Sandra, muito obrigada. Um abraço a todos de Minas Gerais que nos assistem. Boa pergunta dela. Ótimo. Não tenho dinheiro, mas quero começar. É uma boa começar com empréstimo, de repente? Sandra, nem pensar. Empréstimo é a pior coisa que a gente tem no país hoje. A gente tem uma dificuldade muito grande porque os juros são muito altos. Mesmo algumas áreas que facilitam, estimulam o empreendedor, elas mesmo assim têm um juro bastante alto. Então o que a gente sugere é o seguinte: primeiro, vê o que você gosta de fazer e sabe fazer bem. Se você fizer bolo, é melhor você começar com um capital de 4 bolos, por exemplo. Vender aqueles 4, fazer o cálculo de ganhar um dinheirinho para conseguir fazer 6, 8, 10 e ir guardando esse teu dinheirinho para ir crescendo o seu negócio. Esse é o melhor caminho. Para todo mundo que é empreendedor individual, em geral o caminho é esse. Pessoal que faz artesanato e depois virou um grande lojista, virou um estilista, gente que trabalha com crochê, com bolsa, com uma série de coisas, muitas vezes começou fazendo uma experiência individual. Uhum. Então, Sandra, cuidado, né? Começa juntando esse dinheirinho aí e sabendo que, às vezes, e aí eu percebo que a gente, assim, isso é muito dessa nova geração também, querer tudo de modo imediato, e não é assim que funciona. Às vezes vai demorar mesmo, né? É verdade, vai demorar um pouco mais. Não tenha ansiedade de querer começar muito grande, ser uma grande empreendedora. Vai devagarinho. Se eu puder te dar um conselho, começa primeiro entendendo qual é o negócio que você vai fazer. É bolo? Pensa um pouco, olha um pouco na internet como funciona, vê se você consegue entender como é que é uma planilha para você fazer um cálculo do preço do bolo que você venderia, do aspecto que ele tem que ter, porque também a imagem vende bastante, né? Comece estudando um pouco, investe em vez de em dinheiro, investe no seu conhecimento. Essa é a primeira coisa. Aí você vai na sequência. Com muitos cursos gratuitos existem, muita coisa, muita. Hoje em dia, a gente não tem como não usufruir de tudo que a gente tem. Mesmo em Santa Luzia, mesmo no interior, a gente tem hoje vários lugares fornecendo informações muito interessantes. Existem até alguns lugares, já que, por exemplo, eles profissionalizam sobre como você fazer bombom. Mas dentro do curso para bombom, eles te dizem, você tem que fazer um plano de negócio, como é que você vai calcular o preço, como é que você vai fazer a imagem bonitinha daquele bombom. Então, eles estão focando no produto em si, que é o bombom. Mas sempre tem, antes, no início e no final, algumas orientações básicas do negócio. Que é para poder... da gestão. Trilhar da maneira correta, que é para poder trilhar de uma maneira correta, né? Não ser o tipo bombom ser uma coisa que você fez durante Dia dos Namorados e depois acabou e só, porque não tinha mais o que fazer. Agora, a gente percebe perfil de algumas pessoas que desde criança parece que tem jeito para ser empreendedor, né? Sim. A mãe dá um dinheirinho ali de mesada, daqui a pouco essa criança brincou com outra criança, fez alguma coisa, multiplicou, pediu para a avó, fez uma brincadeira com o tio. Parece que tem um feeling já para isso. É verdade? Tem gente que já nasce mais preparada para essa área? Tem muita gente que já tem esse tipo de habilidade. Ele já vem desenvolvendo, ele já tem isso e ele aproveita todas as oportunidades para se desenvolver. Então ele vai na padaria da esquina, conversa com o dono, com a menina que atende, com o outro que é o padeiro, etc e tal. Ele vai no restaurante, ele conversa com o rapaz que serve. Ele vai somando essas informações. Veja se a gente voltar alguns anos atrás. Como as blogueiras começaram. Estava pensando nisso agora. Alguém que tem uma certa habilidade para trabalhar o quê? Com a câmera. Eu comecei me fotografando, olha esse brinquinho aqui, e de repente, mas eu já vim observando como é que é na televisão, como a Jaque se comporta, como ela fala, como é que é o rosto dela, é para cima, é para baixo, é para direita, é para esquerda. Tudo isso eu já trazia um pouco lá de habilidades, né? E aí eu fui melhorando a atitude, fui copiando, fui seguindo alguém. Utilizei alguém como modelo e fui indo. Né? Eu quero mostrar, a gente falou agora há pouco sobre o desafio na hora que começa a contratar pessoas, né? Quando a gente pensa
principalmente em médios empreendedores, médias empresas, que querem crescer para grande, e esse salto pode ser feito de tempos em tempos, né? O pequeno se torna médio, o médio se torna grande. Eu acho que um dos principais desafios é gestão. Eu queria que você falasse um pouquinho desse livro pra gente, por favor. Eu lancei esse livro esse ano e ele é, na verdade, fruto exatamente de uma pesquisa que a gente fez, de quantos clientes a gente trabalhou ano passado, que tem essa dificuldade. É aquela história, às vezes o cara está há 15 anos, precisa se reinventar e reorganizar, não faz gestão direito. Ele precisa muitas vezes iniciar, não faz gestão direito. Então a gente fez quase que uma lição de bolo. No Pílulas de Gestão a gente fez quase que uma lição de bolo. Uma parte que é mais administrativa e uma parte que é mais comportamental, que foi o que você disse. Contratar pessoas, tratar bem as pessoas que estão junto comigo. As gerações diferentes, que deve ser um grande desafio, né? E muitas vezes é aquela história, eu tenho profissionais que trabalham comigo, eu me preocupo em tratar bem o cliente e trato pessimamente os meus profissionais. Eles estão infelizes trabalhando para você. Não adianta você de manhã fazer uma reunião e dizer, olha, todo mundo sorrindo, cumprimentando todo mundo. Você chega de manhã, não cumprimenta, você não os trata bem e quer que eles sorriam para o cliente, ele vai sorrir meio aquele sorriso amarelo, bom dia, né? Com uma cara de nada, e na verdade não é bem isso. Então o livro trata das duas coisas, como eu enxergo a minha equipe, como eu devo tratá-la, e como eu enxergo a parte administrativa, que eu tenho que cuidar de um planejamento, etc e tal. E tem uma coisa que o Brasil muitas vezes despreza, às vezes tem um quadrinho, todo lugar, toda empresa que você entra, você encontra um quadrinho que tem escrito assim, missão, visão e valores. Aquilo normalmente é um quadro que ficou na parede. E aquilo não é para estar na parede. Mesmo, né? Ele tem que estar dentro da nossa cabeça. Se você é uma pessoa, você tem que saber quais são os valores que você está colocando no teu negócio. Se você é um conjunto de pessoas, ela tem que entender quais são os valores. Que você quer ser ética, que você quer ter credibilidade, etc e tal. Ela tem que entender aonde vai. Visão é onde eu quero chegar. Então, aquilo lá, se eu quero ser uma excelente apresentadora, eu vou ter que começar lá atrás aprendendo um monte de coisa. Eu tenho que me preocupar com o meu português, eu tenho que me preocupar com a minha dicção. O pessoal não chega atrás de uma câmera e senta aqui e vai fazendo tudo que você faz. São anos que você conquistou, né? Mas se você sabe, se você tem uma visão aonde quer chegar, é mais fácil. Então, qualquer negócio que você for fazer, até o bolo para fora, qual é a minha visão? Nos próximos 2 anos, eu quero fazer o melhor bolo da cidade. Ou eu quero fazer o bolo mais gostoso do meu bairro. Isso precisa estar intrínseco, isso não pode estar só escrito, né? Eu preciso transformar o que está intrínseco numa fala, e esta fala passa a ser a minha verdade. Ela vai se modificando com o decorrer do tempo. Mas ela tem que estar. Tudo isso tem no livro. Então eu vou passar para quem quiser entrar em contato o e-mail, que é ciosso@uol.com.br, facebook.com/silviaosso. Sil, para quem quiser adquirir o livro nas redes sociais, tem? Tem, ele tem uma editora que vende via e-mail. Tá. Se chama lojacontento.com.br. Loja? Contento.com.br. Para quem quiser adquirir o livro, então. Sil, obrigada. Obrigada pelos esclarecimentos. É uma delícia receber você aqui sempre, Nossa, viu? Muito obrigada. Volte mais vezes, uma ótima tarde. Obrigada. Pra você também. Eu tenho que fazer uma pergunta que daqui a pouco tem bate-papo sobre isso. Conseguiu abastecer o carro? Deu tudo certo? Sim, tudo bem. Hoje estava ok. Mas eu tinha feito um comentário que é o seguinte, em casa a gente sempre teve um critério que parece esquisito, mas não o é. A gente sempre, quando você vai encher seu tanque de gasolina, que você deixa ele chegar na reserva, é inclusive ruim, né? Porque o dinheiro está pouco, o carro ficou com muito pouco gasolina, tem resíduo, e o teu dinheiro é pouco. Quando você vai pagar, você fala, nossa, tudo isso. Então, em casa, a gente sempre aprendeu que quando você chega ali, gastou 1/4 de tanque, mais ou menos, você volta lá e reabastece. Você tem a sensação que está gastando menos e nunca fica sem gasolina. Então, você não teve muito problema eu não tive problema, porque a gente trabalha desse jeito, então, entendeu? Fica a dica pra gente para as próximas vezes, tá? Obrigada, viu, Obrigada, Sil? Eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu